Cantar de Salomão, capítulo de número 6, verso de número 7, verso de número... Vamos ficar só com o verso 8, eu vou ler só o verso 8. Diz assim: 70 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Verso 9, só a primeira parte: mas uma é a minha pomba. Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero aqui deixar uma palavra ao teu coração. E o Senhor tem inflamado no meu coração esta tarde para transmitir à igreja do Senhor aqui em Cravinho. Palavra de Deus que eu quero nesta noite pautar, consubstanciar, é a pomba do rei. Repita para você nunca mais esquecer. Diga: a pomba do rei. Maravilha. Para nós compreendermos, amados, esse tema em especial, faz nós necessário levantarmos o pano de fundo histórico para compreendermos melhor qual é a direção que Deus quer trazer ao nosso coração. Para nós entendermos melhor, precisamos saber quem escreveu isso, o sentido disso para nossas vidas. Quem escrevera foi Salomão, em uma fase da sua vida. Olha, quem foi Salomão? Salomão fora filho de Davi com Betseba, uma das datações mais convenientes, uma das datações mais certas. Dizem que ele fora filho de Davi com Betseba. Interessante é que Davi, sendo o pai desse homem, quando logo ele nasce, a Bíblia vai dizer que ele dá o nome de Salomão. Salomão quer dizer pacificador. Ora, mais adiante você vai ver que Davi entregando o reino, entregando o trono a Salomão. E quando ele entrega o trono a Salomão, Salomão recebe o trono em crise, recebe o trono em um período difícil na história. E quando ele recebe o trono, recebe a coroa para ser ali rei e liderar sobre Israel, a Bíblia vai nos dizer que havia só 1000 cabeças de boi. E quando Salomão assume, tendo ele apenas 1000 cabeças de boi, alguém podia dizer: o que ele vai fazer com essas 1000 cabeças de boi? Ele vai racionar, ele vai guardar, ele vai economizar, ele vai investir para poder multiplicar? Não, senhores, eu percebo que a história desse homem é marcada de um princípio de boas escolhas. Eu percebo que a história desse homem é marcada por um princípio de boas escolhas. A primeira escolha correta do início do reinado de Salomão foi quando ele pegou o império, o reino em crise, apenas 1000 cabeças de boi, e de vez racionar, ele pega as 1000 cabeças de boi e todos os seus servos, e ele sobe o monte, e ele faz 1000 altares e sacrifica as 1000 cabeças de boi. E vai nos dizer a Bíblia que quando ele desce desse ato profético, o Senhor o visita no seu particular, e Deus fala com ele: Salomão, meu filho, pede-me o que queres que eu te dê. Então logo ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Sim, eu quero sabedoria. Aqui eu posso ver que as escolhas são sucessivas, e são sucessivas de forma pautadas e bem sucedidas. Por quê, pastor? Primeiro, em crise ele sacrifica, em crise ele adora, em crise ele entrega no altar do Senhor. Alguém poderia dizer: está em crise, é tempo de racionar, é tempo de economizar, quem sabe é tempo de se abster, quem sabe é tempo de se resguardar. Mas ele disse: estamos em crise, mas nós precisamos continuar adorando, mesmo em tempos de adversidade. Nós temos um papel importante, que é de adorar ao Senhor. Então ele sacrifica, e quando ele sacrifica, ele toma uma atitude que Deus aprova. E por conta dessa atitude, ele sacrificar em tempo de crise, o Senhor o visita e fala para ele. É como se Deus desse para ele um cheque em branco, Gesiel, e diz para ele assim: o que é que você quer que eu te faça? Deus não colocou escolhas, Deus deu um cheque em branco na mão de Salomão e disse: o que é que você quer? Ele disse: eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do meu povo. O que eu acho interessante aqui
dele são as escolhas que ele faz. Ele começa a fazer a escolha certa. Ele escolheu sacrificar na crise. Ele escolheu ter sabedoria no meio de tantas coisas que ele poderia escolher. Ele escolheu ter sabedoria. Pois bem, você vai ver que o império, o reino na mão de Salomão é promissora por conta das suas escolhas. As escolhas corretas, as escolhas certas vão promovendo o seu império. A escolha de sacrificar na crise fez Deus se manifestar para ele e fazer uma pergunta: o que você quer? A escolha de sacrificar na crise fez Deus se manifestar para ele e dar a ele a oportunidade de ser diferente de todos os homens da terra, de ter o que talvez alguém nunca teve, como ele passou a ter: sabedoria da parte do Senhor. Ora, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver que o reinado de Salomão foi muito promissora por conta da sua atitude correta, por conta do seu pedido excelente e por conta da paz que reinava. O reinado de Salomão não foi como o reinado de Davi, porque o reinado de Davi foi sucedido de grandes batalhas, foi sucedido de grandes pelejas, mas o reinado de Salomão foi um reinado onde teve paz, porque o seu próprio nome é um nome profético: Salomão, pacificadora. Nós vamos perceber, à luz da Bíblia Sagrada, que enquanto ele reinou houve paz, e se há paz, o povo trabalha tranquilo, dorme tranquilo, come tranquilo, trabalha tranquilo. Se trabalha tranquilo, rende, e se rende, prospera. O povo passou a prosperar e consequentemente o reinado de Salomão prosperou absurdamente por conta da paz. As pessoas trabalhavam tranquilas, adoravam tranquilas, serviam ao rei de forma muito tranquila, porque não existia guerra aqui. Eu vou percebendo que as escolhas de Salomão, ao início do seu reinado, vão promovendo o seu reinado. As escolhas corretas de Salomão vão promovendo o seu reinado promissor debaixo da bênção de Deus. Nas escolhas promissoras de Salomão, eu citei apenas 3 aqui, e essas foram suficientes para fazer com que o reinado dele decolasse. Mas ao longo da história, nós sabemos muito bem que a história de Salomão perante a Bíblia é marcada por 3 períodos nos quais ele mesmo ratifica escrevendo. Primeiro, no período da juventude, ele escreve Cantares de Salomão. É o período que os nervos estão à flor da pele. Ele escreve sobre a beleza da mulher. Mas quando ele escreve Provérbios, ele já está com a meia idade. E quando ele escreve Eclesiastes, ele já está com a idade avançada. É a jovem, idade média, idade avançada, já está prestes a morrer. Essas 3 fases na história dele faz com que nós entendamos muito bem o que esse verso que nós acabamos de ler quer dizer aqui. Cantares de Salomão é um período da fase em que ele está vivendo da sua juventude. Ele é um rei jovem, então aqui ele está acumulando para si mulheres. É aonde eu quero entrar, sem muito rodeio. Ele fez grandes escolhas no princípio do seu reinado. Ele fez escolhas decolantes, escolhas que o fez decolar. Mas nós vamos compreender que ao curso da história, ao passo de que o tempo vai escorrendo, o tempo vai decorrendo, nós vamos vendo agora um declínio, uma mudança na história de Salomão. Salomão agora escreve Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 1, e ele diz assim: e uma mosca morta no perfume pode azerar todo o frasco, assim também